Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 170 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 485 e 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito da rescisão dos pactos individuais de emprego. Neste sentido, nos diz o artigo 485 da Consolidação das Leis do Trabalho que, quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os artigos 477 e 497 dessa consolidação. Portanto, a situação aqui que se novela neste instante é no caso de cessamento das atividades da empresa por morte do empregador. Normalmente acontece quando a empresa é individual ou quando o empregador é pessoa física. Porque quanto à pessoa societária, ela vai permanecer ativa com relação aos demais sócios, como já vimos nas nossas aulas anteriores. E, portanto, neste caso, não se aplica o ditame íncito neste artigo 485 consolidado, porque não haverá a cessação da atividade da empresa por morte do empregador. Então, sempre que houver a cessação da atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, portanto, não é toda situação de cessação da atividade da empresa por morte do empregador, que os empregados terão direito à indenização a que se referem os artigos 477 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 477, consolidado, nos diz a respeito dos prazos em que devem ser realizados os atos rescissionais e o pagamento das parcelas rescisórias aos empregados. O artigo 497, por seu turno, ele não tem mais aplicação no meio ambiente jus-operário brasileiro no setor privado, porque ele versa sobre a condição de estabilidade daqueles empregados que, à época da
implementação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, contavam com 10 anos ou mais de serviços prestados ao mesmo empregador e não foram optantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Como já vimos em nossos encontros anteriores, com o advento dos 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil em 2018, a estabilidade deixou de existir no meio ambiente jusoperário privado, remanescendo ainda em alguns casos na seara do direito administrativo das relações entre os entes governamentais e seus funcionários e empregados. Mas com relação à atividade privada, a estabilidade, como já o dissemos, não existe mais, porque com a assunção dos 30 anos da Lex Fundamentalis, a única possibilidade que havia ainda de se cobrar na justiça as parcelas fundiárias e, portanto, a existência consolidada de um lapso temporal entre a obrigação de opção por todos os empregados no geral pelo Fundo de Garantia de Serviço, do Tempo de Serviço, que ocorreu com o implemento da Constituição da República Federativa de 1988 e o prazo prescricional para reclamação a esse sentido, que anteriormente era trintenário, deixou de existir e, portanto, falece de forma integral o Instituto da Estabilidade no hemisfério das relações privadas de trabalho e emprego. Por outro lado, é equivocado, como já alertamos em aulas anteriores, a utilização do termo estabilidade provisória, como se comumente verifica em jurisprudências e até mesmo artigos e livros doutrinários, porque a estabilidade ela traz em si a condição de perenidade, portanto, ela jamais poderá ser provisória. O que se vivifica ainda no meio ambiente jusoperário brasileiro é a garantia de emprego, esta sim provisória, e que remanesce viva, enquanto a estabilidade, como já o dissemos e agora reforçamos, não existe mais. Portanto, o artigo 497 da Consolidação das Leis do Trabalho já não tem mais aplicação prática dentro do ambiente laboral brasileiro. E aqui, mais uma vez, a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu nova oportunidade entre as tantas que já alertamos no decorrer destas nossas 170 aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de enxugar o texto seletista e impedir que situações como esta do artigo 497 continuassem ainda a atormentar o pensamento de aplicadores e operadores do direito. Diz o artigo
486 da Consolidação das Leis do Trabalho, que no caso de paralisação temporária ou definitiva dos serviços, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Esta situação é justamente aquilo que a doutrina e a jurisprudência denominam de factum principis, que é o ato imposto à sociedade por autoridade do Estado. Portanto, ocorrendo a paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei que impossibilite a continuidade dos serviços, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Portanto, havendo a situação do factum principis, ou seja, a existência de um ato imposto à sociedade por autoridade do Estado, seja ele federal, municipal ou estadual, que impeça a continuidade da atividade empresarial ou mesmo da prestação pessoal de serviços ao empregador, sendo que esta paralisação tanto faz seja provisória ou perene, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará, neste caso, a cargo do governo responsável. Como já vimos o factum principis, ele impede a continuidade da atividade empresarial ou apenas e tão somente daquela prestação pessoal de serviços pelo empregado ao seu empregador. Ele advém de um ato imposto à sociedade por autoridade do Estado, que pode vir através de uma lei no âmbito federal, estadual ou mesmo municipal, ou de uma situação em que haja uma resolução nesse sentido, ou ainda por imposição pura e simples da autoridade estatal, seja a que nível ela esteja alocada, federal, municipal ou estadual, que venha a impedir a continuidade da atividade empresarial, prevalecerá o pagamento da indenização. Se ela for uma situação provisória, ou se ela for definitiva, tanto faz, a obrigação da quitação da indenização ficará a cargo do governo responsável. Nós vimos há pouco tempo a situação da suspensão de todo o exercício profissional, das atividades empresariais, ou mesmo do deslocamento das pessoas pela época da pandemia do SARS-CoV-19. Nesta situação, o que fez o governo federal ao impedir a continuidade das atividades enquanto
estivesse vigente o estado de calamidade pública decretado pelo mesmo em face deste evento epidemiológico. O governo federal assumiu o pagamento de parcelas remuneratórias e salariais na integralidade ou parte delas, para evitar justamente que as empresas tivessem que fechar suas portas e demitir todos os funcionários. Portanto, ele assumiu parte dessa indenização porque foi dele a motivação do factum principis. Foi do governo federal o ato imposto à sociedade pela autoridade do Estado. Então, sempre que isso acontecer, a indenização, e aqui nós englobamos todo o tipo de remuneração, de pagamento com relação aos empregados prejudicados e à atividade empresarial que teve que ser paralisada por força do factum principis, ficará a cargo do governo responsável. Normalmente, como esse caso do SARS-CoV-19 que nós citamos como exemplo, o governo responsável ele nunca assume de plena situação a esse ditame isto no artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, como já vimos, arcando com apenas parte dessa indenização e destinando aos ombros empresariais a outra parte. Sempre que o empregador invocar em sua defesa, portanto, aqui já estamos a estudar uma questão processual, seja ela processual administrativa, através da ação do Ministério Público do Trabalho, seja ela uma atividade judiciária, através do Poder Judiciário do Trabalho, se o empregador invocar em sua defesa nesses procedimentos o preceito presente nesse artigo, ou seja, a situação do factum principis, o Tribunal do Trabalho competente, aqui também há um equívoco, não só o Tribunal do Trabalho competente, mas também os organismos administrativos nos casos dos procedimentos administrativos, mas visando só ao texto insto no artigo 486 consolidado, sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito presente neste artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público arrolada como responsável pela paralisação do trabalho. Portanto, o Tribunal do Trabalho competente, e aqui essa situação de tribunal, ela é utilizada no sentido amplo, ou seja, o tribunal pode ser uma vara do trabalho, um tribunal regional ou mesmo um tribunal superior do trabalho, dependendo de onde surgiu a motivação para aquele processo judiciário do trabalho. Então, quando isso acontecer, quando o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável
pela paralisação do trabalho, para que, no prazo de 30 dias, e aqui não vale aquela regra destinada à fazenda pública, seja que nível for, ou à União, ou ao Estado, ou ao município, o direito da contagem do prazo em dobro. Aqui é um prazo fixo em que a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho tenha o direito de alegar o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada a autoria. Aqui alguns aspectos têm que ser administrados neste momento. Primeiro, que no processo judiciário do trabalho não existe a figura do chamamento ao processo. Tanto assim o é que na determinação dos termos que devem constar da petição inicial, a Consolidação das Leis do Trabalho adverte que as partes devem ser devidamente acondicionadas nos polos ativo e passivo da ação, sob pena de, com relação àquela que não consta, não se possa haver a condução daquele processo porque não participou da situação processual inicial. O empregado ele tem a obrigação de estipular qual é o seu empregador que está sendo devidamente processado naquele instante processual. Não existe, portanto, chamamento ao processo, que no âmbito civil é comum. Todavia, há hipóteses em que empresas podem ser acondicionadas no hemisfério do polo passivo da ação, mas que não são consideradas como chamamento ao processo, mas apenas condução ao polo passivo por questões de obrigação direta com relação aos direitos pleiteados. Todavia, nesse caso do empregador invocar em sua defesa o preceito presente no artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para que no prazo de 30 dias, e aqui também há uma celeuma a respeito da contagem desse prazo de 30 dias, porque a Consolidação das Leis do Trabalho nos informa que os prazos são contados em dias úteis. E como este caso será um prazo processual, vale aqui a regra de que esses 30 dias, para que o poder público alegue o que bem entender, passando a figurar no processo como chamamento à autoria, é de 30 dias úteis, porque é regra processual aplicável a todas as situações existentes dentro do âmbito das relações de emprego e trabalho consolidadas no texto seletista. Sempre que a parte interessada continua a nos informar o artigo 486
consolidado, firmada em documento hábil, invocar defesa baseada neste artigo, sempre que a parte tiver um documento hábil, e invocar, neste sentido, a existência do facto príncipes, o juízo competente ouvirá a parte contrária para que dentro de 3 dias, também no mesmo sentido, 3 dias úteis, falar sobre a alegação. Portanto, sempre que a parte que tiver comprovação em documento hábil, invocar a situação do facto príncipes e juntar este documento em juízo, esse juízo competente intimará, notificará a parte contrária para que a mesma se movimente em defesa a respeito desta alegação e da documentação oferecida dentro do prazo de 3 dias úteis. Verificada qual a autoridade responsável, a vara do trabalho ou o juiz se dará por incompetente, remetendo os autos ao juízo da fazenda, perante o qual correrá o feito nos termos previstos no processo comum. Aqui é a situação seguinte, que ao final das discussões a respeito da competência, o juiz do trabalho ou a vara do trabalho verificará que a autoridade responsável não é afeita ao sistema da justiça especializada do trabalho, e sim a questão envolve apenas e tão somente situações imanentes ao direito administrativo, esse juiz do trabalho se dará por incompetente, logicamente, porque a questão não é trabalhista e sim administrativa, remetendo os autos ao juízo da fazenda, porque com relação às questões administrativas envolvendo organismos de direito público, a competência é do juízo da fazenda pública, e perante este juízo correrá o feito nos termos previstos no processo comum ou civil. Sempre que houver um tipo de atividade desta natureza, ou seja, da decretação da incompetência da Justiça do Trabalho ou daquela vara do trabalho, ou o juiz de direito a qual foi encaminhada a questão, o recurso cabível contra essa decisão que remete os autos ao juízo da Fazenda Pública, perante o qual deverá correr o feito, nos termos do processo comum, esse é o recurso ordinário. Portanto, a parte que se entender prejudicada pela situação da vara do trabalho ou do juiz se dar por incompetente e transferir esta possibilidade de processar e julgar o feito para a fazenda,
para o juízo da Fazenda Pública, poderá interpor perante a Justiça Especializada do Trabalho o recurso cabível neste caso, que seria o recurso ordinário encaminhado ao órgão Tribunal Superior, à autoridade que assim se declarou como incompetente. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 170 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais que aqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos difundir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.